Salve. Bom, vou mostrar aqui para vocês uma, uma matéria, né, que foi divulgada aí por vários jornais aí, né, mas essa fonte aqui que eu vou pegar é da revista Oeste, tá? Vocês podem ver aí, né, o título. Janja erra no Red Pill e ignora feminicídio recorde, tá? Eu vou tentar passar aqui a matéria da revista Oeste inteira sem interrupção. Eu vou tentar, tá? Porque o que chama a atenção aqui não é só a fala da Janja, mas a fala das comentaristas da Oeste que se auto-intitulam antifeminista. Então vamos ouvir aqui. Então vamos ver aí? Vamos ouvir. Janja da Silva teve um grande espaço de fala. Sem citar a Globo ou o ator conservador Juliano Casarré, o discurso serviu para Rosângela cobrar os jornalistas da imprensa amiga. Vemos um ator de uma grande emissora disfarçando machismo em opinião, trazendo informações falsas, baseadas num vídeo do TikTok, dizendo que mulheres matam mais os seus parceiros do que os homens matam suas parceiras, e não sendo desmentido em momento nenhum, nem pela emissora e nem pela jornalista que estava ali conduzindo o programa. Isso é inaceitável. Aqui eu vou ter que dar um pontinho assim, pra Janja. Por quê? Porque ela falou que o cara divulgou aí mentira e não foi desmentido, né? E assim, ele citou uma fonte que realmente mostra que mulheres matam mais do que os homens, certo? Mulheres tiram a vida de homens mais do que homens tiram a vida de mulheres, em ambiente doméstico principalmente. Só que a Janja fala que ele não foi desmentido. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que essa fonte, né, ela mentiu. Por quê? Porque ela colocou um número que provavelmente é muito maior. Né? Por quê? Porque a fonte ela não considera os crimes que as mulheres cometem contra os homens de forma terceirizada, né? Ou seja, incentivando outros homens a cometer o crime por ela, né? Sei lá, dizendo que ela foi assediada e aí o marido vai lá querer tirar satisfação e acaba morrendo, ou muitas vezes ela, que nem por exemplo, vamos lembrar aqui, né, o caso da avó Richthofen, que tirou a vida do pai através das mãos de dois homens, né, o namorado dela na época e o irmão do namorado. Né? Então, eu acredito que esses números aí que foram divulgados, né, e não foi só o Casarré que falou a respeito disso, tiveram outros influenciadores aí que falaram, né, sobre esses dados, né, inclusive os próprios Red Pills, ou que se auto-intitulam Red Pills, né. Então, assim, provavelmente os dados que foram divulgados, eles não estão certos, né? Provavelmente o número seja muito maior.
né? Se a gente for contar, como eu disse, com as mulheres que terceirizam os crimes, né? Que tiram a vida dos homens, dos maridos ou namorados, através de outros homens. Lembrei aqui de um caso também que repercutiu na mídia. Uma mulher, o cara foi terminar com a mulher e ela não aceitava o fim do relacionamento. Isso foi dito na matéria, tá? Não aceitava o fim do relacionamento. E aí ele foi lá, falou pra ela que não queria mais, dela, tal e tal, e saiu andando. E ela saiu andando atrás dele, querendo conversar com ele, e ele, não quero mais conversar, acabou e já era. O que que ela fez? Começou a gritar que ele tinha feito alguma coisa com ela. Não me lembro agora se ela falou que ele roubou ela ou ele assediou ela, abusou dela, não me lembro exatamente. Mas o fato é que ela começou a gritar dizendo que ele tinha feito alguma coisa com ela. Nisso estava passando um carro, uma Kombi, alguma coisa assim. Os caras viram a mulher gritando, né? Pega ladrão, alguma coisa assim. Pararam, desceram da Kombi, alcançaram o cara. Deixa eu acender aqui. Pararam a Kombi, desceram do carro, alcançaram o cara e espancaram ele. Se eu não me engano, foi esse caso que o cara teve uma perfuração nos rins e acho que teve que começar a fazer hemodiálise, uma coisa assim, ou se o cara morreu. Eu não estou lembrado exatamente do que aconteceu com ele, mas o fato é que ela terceirizou a violência que ela quis fazer contra o namorado, no caso ex, né, que terminou o relacionamento com ela. Ela terceirizou o serviço. Provavelmente, esse tipo de crime cometido por uma mulher, pela mulher, não entrou nessa estatística, né, nesses dados, né, que apontam que mulheres matam mais do que os homens, né? Provavelmente. Então, né? Mas vamos continuar aqui. Disseminou fake news ao vivo em rede nacional. É um desserviço que precisamos combater. Bom, Juliana Moreira Leite, ela se referia ao ator da Globo que queria organizar um evento para homens, né? E foi chamado de machista por tudo isso. E tiveram outros momentos que a gente já exibe de falas da Janja também. Eu não sei por que essa caça. Agora vamos ouvir a conservadora, né? Ou pelo menos a mulher que diz ser contra o feminismo. Vamos ouvir o discurso feminista da mulher que muito provavelmente diz ser contra o feminismo. Vamos ouvir. É um evento de homens para homens, sabe, que querem ter conversa masculinas num ambiente mais religioso. Não sei da onde que essa turma tirou. Não sei exatamente se seria um evento religioso, mas o fato é que parece que esse Casarreira aí queria organizar um evento para homens, né, num ambiente mais voltado para o público masculino. Ué, qual é o problema? Problema nenhum. Né? Só que elas não aceitam não ser o centro das atenções dos homens. Elas não aceitam isso. Elas morrem de ódio quando elas percebem que homens estão querendo se reunir para discutir sobre as suas próprias vidas. Homens estão querendo se reunir e elas não são o centro das atenções. Elas ficam indignadas, revoltadas com isso. Né? E vejam só a antifeminista. Isso é
o catalisador para o nível de violência que nós mulheres sofremos todos os dias. Eu nunca vi esse senhor falando nada como alguns membros do Red Pill, dessa galera fala, que é de fato muito misógino. Mas o evento dele, eles... Galera da Red Pill fala coisas que de fato são muito misóginas. Quem está falando isso? Uma feminista? Bom, pelo menos ela se auto-intitula antifeminista. Tá vendo? Isso está saindo da boca de uma antifeminista. Antifeminista. Né? Os Red Pills falam coisas que de fato são muito misóginos. É o que a antifeminista está falando. Aí você pergunta, né? O que seria misoginia de fato na visão dessas mulheres? Qualquer comportamento masculino que elas não gostem. É misoginia. Qualquer coisa que o homem fale que elas não gostem. É misoginia. Né? É machismo. Né? Eu acho que o machismo está ficando um pouco fora de moda. O pessoal já está se cansando, né, de usar o termo machismo. Então agora estão mudando para misoginia. Né? Uma palavrinha nova para demonizar os homens, né? Para continuar demonizando os homens. Né? Vamos usar agora a palavra misoginia. Misoginia está sendo usado aqui por uma antifeminista. Depois vocês não querem que eu diga, depois vocês ficam bravinhos quando eu falo que não existe mulher contra o feminismo. Tá aqui, ó. Uma antifeminista usando um termo totalmente feminista. Né? E mentindo ainda por cima. Dizendo que os Red Pills fazem discurso misógino contra as mulheres. Vamos lá. Eles pegaram esse menino para atacar paulada. É um absurdo. Pois é, olha, teve um outro momento também, a gente tem esse trecho quando Janja fala sobre Red Pill. Ainda não temos por aqui, mas Paula Camacho pode trazer pra gente, né? Ela tentou explicar esse movimento do Red Pill e aí o que ela mandou? Pílula, gente. Ela tentou explicar. Primeiro, inicialmente, ela pergunta aos homens presentes no evento se eles sabem o que significa Red Pill. E ela explica que é por conta do filme Matrix e naquela ocasião do filme é oferecida uma pílula vermelha para a pessoa, né, sair da Matrix. E ela, né, tem esse claro erro de português que viralizou nas redes sociais, mas ela também continua falando que o movimento Red Pill é um movimento que traz violência para as mulheres, é um movimento que fala mal das mulheres nas redes sociais, e ela até faz uma indicação de um documentário da machosfera que ela estava assistindo junto ao seu marido, o presidente Lula. Mas eu só queria destacar que eu acho muito curioso a dona Janja estar à frente deste movimento, né? Pode ver em todas as últimas entrevistas, declarações que ela dá, ela reitera, né, o problema do feminicídio, ela fala do problema dos Red Pills, da violência nas redes sociais, das mulheres sendo ameaçadas nas redes sociais, mas ela não fala, não lembra, por exemplo, que é no governo do marido dela, atual, terceiro mandato, que o feminicídio é o maior dos últimos 10 anos. Ou seja, por que ela está cobrando as redes sociais e falando do movimento Red Pill, sendo que o marido dela, que está à frente do país, justamente agora que bateu recorde de feminicídio? É muito curioso isso. O marido dela que fala, por exemplo, que se é corintiano, tudo bem bater mulher. O marido dela que disse, também numa outra ocasião, que se quiser bater em mulher, vá bater fora de casa. O marido dela, que considera a máquina de lavar um item muito importante para as mulheres.
E também o marido dela que disse numa outra ocasião que a diretora, a presidente do FMI, era uma mulherzinha porque não o conhecia. Ou seja, todas essas falas, ela simplesmente esquece o que o marido dela disse e fica lá falando sobre o movimento Red Pill em toda vez que ela vai dar algum pronunciamento. É preciso tomar uma pílula calmante para aguentar essas declarações terríveis como essas. A gente tem aí o trecho, ouça com seus próprios ouvidos. O mundo vivia numa realidade virtual e as pessoas tomavam uma pílula vermelha. Eu, Lucas, envio uma mensagem a todos que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Há um mal terrível no mundo. Vermelha, eu quero aqui fazer um parêntese e perguntar, principalmente aos homens que estão aqui hoje, a gente fala tanto do discurso Red Pill, eu queria saber quantos aqui realmente sabem o que significa Red Pill. Acho que uma minoria, a gente tem falado, mas muitos não sabem. A gente estava conversando sobre isso ontem, eu e Maria Helena, que é a coordenadora do comitê. Red Pill se refere ao filme Matrix, muito famoso, de décadas atrás, em que o mundo vivia numa realidade virtual e as pessoas tomavam uma pílula vermelha, por isso o Red Pill, que transformava o olhar delas para ver a realidade e não a realidade criada pelo Matrix. Só que a realidade que os homens do discurso Red Pill falam é a realidade que eles querem, a realidade que eles acham que nós mulheres estamos submetendo eles. Enfim, esse termo foi apropriado. Ludmila Lins Grilo, A realidade que eles querem. Não, é a realidade é a realidade que nós estamos vendo, presenciando, vivendo, né? Meu Deus do céu. Na verdade, quem apresenta uma realidade que quer são elas, né? São elas que apresentam uma realidade de acordo com o ego delas, né? E a realidade que o ego delas pede é que os homens sejam demonizados e para que as mulheres sejam endeusadas, né? Os homens sejam colocados como maus e as mulheres sejam colocadas automaticamente como vítimas e boas. a primeira-dama que, inclusive, a gente não sabe qual cargo tem, porque faz parte aí à frente de eventos como esse, qual a especialidade dela para falar com o público, né? Ou qual o cargo, não é ministra, não é nada. Em um minutinho, Lúdia, por favor. Ela discursa como uma autoridade eleita, né? Ela pega a máquina pública e utiliza como uma plataforma dela de promoção pessoal. É uma coisa impressionante. E ela faz um discurso ali genérico, é claro, a gente sabe a intenção dela. Ela quer pegar, na verdade, qualquer discurso conservador, colocar ali naquele imenso guarda-chuva genérico como uma forma de criminalizar tudo, qualquer discurso conservador como sendo um discurso de ódio, um discurso que deva ser repudiado publicamente. Então é lamentável, tirando, né, além dos erros de português, né, acho que ela é uma socióloga, salvo engano, tem nível superior, mas enfim, ela não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ela dá derrapadas. É lamentável o discurso dela, mas a gente já entendeu qual que é a dela. A intenção não é criminalizar hoje Red Pill, ela quer criminalizar qualquer discurso conservador. Legal, gostou desse corte? Bom, eu vou discordar da doutora Ludmila, porque é assim, vou discordar um pouco, né? Por quê? Na verdade, que elas querem, e a Janja, no caso, ela seria a que lidera isso, né? Esse grupo de mulheres, esse movimento de mulheres no Brasil, hoje, o que elas querem é criminalizar, em primeiro lugar, os homens que discordam delas. Qualquer homem que discorde delas é
um machista, é um misógino, é um abusador, né? Bastou você discordar delas. Como elas não conseguem vencer através dos argumentos, até porque elas mentem o tempo todo a respeito dos homens, então o que resta para elas é demonizar os homens, né? Inclusive fazendo falsas acusações, né? Tentar tirar a credibilidade deles, né? E é óbvio, criminalizá-los, né? Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil, já que elas não podem vencer através da argumentação, então vamos censurá-los, criminalizá-los, né? E eu estou falando do movimento das mulheres, mas na verdade a esquerda, de uma forma geral, age dessa forma, né? Só que assim, a doutora Ludmilla fala, né, que elas querem censurar que a Janja quer censurar o, os conservadores, né? Bom, você viu aí, antes da doutora Ludmilla falar, né, falou uma antifeminista, né? E ela estava usando o mesmo discurso das feministas, da Janja, né? Os red pills praticam misoginia e blá blá blá. É o mesmo discurso. Ou seja, isso é um comportamento típico feminino. Elas querem criminalizar todos os homens que discordem delas. Você vê, a outra moça falou que, por exemplo, a Janja, ela não fala nada a respeito do Lula, né? Que o Lula falou que se você for corintiano, você pode bater na sua mulher, né? Falas como essa do Lula, a Janja não fala nada. E tem uma outra coisa que, inclusive, eu acho que a direita deveria aproveitar esse momento de disputa eleitoral para trazer essa pauta para debate, né? Apresentar, inclusive, isso agora, né? O Flávio Bolsonaro deveria apresentar isso lá para o Donald Trump, né? Prestem atenção. O Lula fez isso aqui em 2024 e 2025. Lê. Dá uma lidinha. Agora, veja só que interessante, né? O movimento das mulheres adora dizer que todo homem é um abusador em potencial. Certo? Não é isso que o movimento de mulheres gosta de falar? Que todo homem é um abusador em potencial? Mas olha só. O Lula colocou um monte de homem, né, com histórico criminoso na rua. Você não viu o movimento das mulheres questionar a atitude do Lula. Por quê? Por que elas não questionaram se elas defendem que todos os homens são abusadores em potencial? E esses homens aqui, que o Lula pôs na rua? Eles não são abusadores em potencial? Eles não são machistas? Eles não são misóginos? E aí? E aí você tem também esta matéria aqui que mostra que
70% dos casos de violência contra a mulher, estes homens já tinham histórico, já tinham passagem pela polícia. Já tinham histórico criminoso, de criminalidade. E aí? Quem é que garante que esses homens que o Lula soltou em 2024, 2025 não fazem parte destes homens que estão cometendo essa violência toda, que dizem ter aumentado nesse ano? Esse ano. Quem é que garante? E outra coisa, novamente, né? Vou ter que repetir. Elas dizem que todo homem é um abusador em potencial. Ok. O Lula soltou esses homens todos aí, certo? Com a desculpa de que são pessoas com deficiência, são pessoas com doenças graves, enfim, né? Deu aquela desculpa de sempre para poder fazer alguma coisa errada, né? Aí eu te pergunto, porque muita gente vai dizer assim, mas o cara que ele rouba, ele não abusa sexualmente. Quem garante? O que impede, ou quem vai impedir, um homem que coloca uma arma no rosto de uma mulher para roubar ela no ponto de ônibus? O que impede esse homem, esse assaltante, de abusar sexualmente dela? Ou quem vai impedir? Porque se esse questionamento for levantado, vai aparecer o fã-clube da bandidagem dizendo, mas o ladrão, o assaltante, o que rouba celular, o que rouba carteira, o que rouba bolsa, ele não abusa sexualmente, quem garante? O que é pior? Um abuso sexual ou um roubo de um celular? O que é pior? O cara abusar de você, né, você que é mulher, o cara abusar sexualmente de você ou roubar o seu celular? E eu acredito que o pior seja abusar sexualmente de você. Pois é, se o cara abusa sexualmente de uma mulher e rouba o celular dela, ela vai prestar queixa contra esse cara? Vocês acham que ela vai querer prestar queixa sobre o roubo do celular ou sobre o abuso sexual? Provavelmente sobre o abuso sexual. Então, sendo assim, como é que você pode dizer que o mesmo cara que rouba um celular ou que rouba uma bolsa, uma carteira, o mesmo cara que coloca um revólver no rosto de uma mulher, como que vocês podem afirmar que esse cara não é o mesmo que abusa sexualmente dela? Como é que vocês podem afirmar isso? Vocês têm algum dado para afirmar isso? Pois é, se você não tem, então esses homens aqui, que o Lula pôs na rua em 2024 e 2025, são também, como elas dizem, abusadores em potencial. Mas por que elas não reclamaram desses homens aqui? Por que elas não reclamaram disso aqui que o Lula fez? Por que a Janja não lembrou o públicozinho dela que estava lá batendo palma para ela disso aqui? A desculpa do aumento da violência contra as mulheres é os Red Pill. Tudo agora virou Red Pill. Todo mundo agora é Red Pill. Não existe homem, não existe mais homens para o movimento das mulheres, não existe homens que discordem das mulheres. O que existe são Red Pills. Não existem homens que não queiram mais casar e ter filhos. Existem apenas Red Pill.
Tudo agora virou red pill. Vocês perceberam? Todo mundo agora é red pill. Você discordou de uma mulher, você é red pill. É igual o rótulo red pill virou como o rótulo bolsonarismo. Né? Não existe pessoas de direita. Para esse pessoal de esquerda, não existe ninguém de direita. Existem bolsonaristas. Né? A mesma coisa para as feministas. Não existem homens que têm sua própria opinião ou que discordam delas. Existem red pills. Tudo agora é red pill. Você discordou do que uma mulher disse, do que ela fez, você é red pill. Você não quer assumir mulher que já tem filho, você é red pill. Você acha que mulher, sei lá, não precisa trabalhar, você é red pill. Você discordou de uma mulher com tatuagem XYZ, você é red pill. Tudo agora virou red pill. Todo mundo agora virou red pill. É a forma que elas encontraram para criminalizar qualquer homem que discorde delas. Discordou de uma narrativa feminina, feminista, você é red pill. Logo, você é misógino. Logo, você é machista. É simples assim. Primeiro te rotulam de red pill. Depois te rotulam de misógino. E depois criminalizam você. Difícil, hein?